Olá pessoal, estamos aqui na APA Show 2022, o maior evento de alimentos e bebidas da América Latina e a maior feira de supermercado do mundo. Vem com a gente para conferir. Essa feira vai além de alimentos e bebidas, até tecnologia e inovação. Pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui na APA Show 2022, tá? No estande da Multivac e nessa empresa Frit, com o nosso amigo Marcos, que vai apresentar para vocês um pouquinho do diferencial, na verdade, dessa linha de produção para de panificação. Fique à vontade, Marcos. Oi pessoal, como dito, eu sou o Marcos Silva, sou responsável da Frit no Brasil. A Frit, para quem não conhece, é uma empresa que é desde 1926 líder na produção de linhas para a produção de panificação. Então a gente faz todo tipo de produto de panificação nas nossas linhas. A grande característica da Frit é conseguir fazer uma produção industrial em grande escala, mas preservando a qualidade e a característica artesanal do produto. A gente consegue processar massas com alta hidratação acima de 80%. Muito, viu? E também, exatamente. Muito alto, e também a massa menos hidratada, que é o caso do nosso típico pão francês, que tem uma hidratação bem mais baixa. Chega a 58%, geralmente. Depende muito da massa, né? Do trigo, do rendimento dele, né? É isso mesmo. Né? Então, é assim, tanto essa massa mais dura como a massa mais macia, a gente vai conseguir processar. Qual que é o grande segredo da Frit? A Frit, ela trabalha, como eu disse, com um processo de laminação. A gente vai laminar a massa, a gente vai pegar na massa que saiu da maceira do cliente, que pode ou não ser pré-fermentada, depende do processo do cliente, e a gente vai pegar nessa massa, vai jogar dentro da linha da Frit e vai transformar numa manta de massa. E a partir dessa manta de massa, eu vou fazer a redução dela até chegar na espessura pretendida pelo cliente, e daí eu vou fazer o corte e a modelagem do produto. Produto, que tipo de produto? Qualquer tipo de pão, pizza, donut, todo tipo de massa folhada, croissant, qualquer tipo de produto que eu consiga criar uma manta de massa, eu consigo processar numa linha da Frit. Qual que é o grande segredo? É um processo de laminação que a gente faz num equipamento que a gente chama de cabeça satélite, em que basicamente ele vai simular o movimento manual do padeiro sovando a massa. Como que ele faz isso? Ele tem uma roda, tá? Essa roda tem 8 cilindros à volta dela, então os 8 cilindros estão rodando ao mesmo tempo que a roda roda, né? Passe o pleonasmo. Então, o que está fazendo? Exatamente a simulação do processo de sova de massa. Isso. Eu vou com esse equipamento, eu vou começar a reduzir a espessura da massa, então a gente passa o número de vezes que for necessário de acordo com a espessura pretendida, né? Nesse caso é uma linha com 2 cabeças satélites, e a partir daí eu entro no processo de modelagem. Aqui nesse caso eu estou dividindo a massa, separando em 2 tiras, em 2 embiras, né? E dessas 2 embiras, mesmo divide. a própria máquina divide. Ela tem ferramentas customizáveis que vão aqui dentro. Nesse caso, é uma faca para 3 guias, mas se eu quiser, por exemplo, um pão francês, uma linha de pão francês, eu consigo tirar até 10, 12 filas de pão francês na máquina, chegando a 60, 70 mil peças por hora de produção numa linha da Frit. Isso falando do pão francês. Se eu quiser um croissant, se eu quiser uma pizza, se eu quiser outro tipo de produto qualquer, também conseguimos já atingir esse tipo de escala de produção, né? E como disse, como a gente vai laminando desde lá do início e mantendo o ar que está dentro da massa, mantendo a estrutura glutínica da massa sem estressar essa massa, exatamente por ser um processo de laminação, eu consigo no final atingir um produto com uma característica bem artesanal, né? Avançando ainda no processo, depois que eu separei em embiras, o que ela vai fazer com um processo de guilhotina, né? Ela vai cortar em retângulos, ou em quadrados, ou em triângulos, ou em círculos, seja o que for. A gente consegue qualquer tipo de formato. Entendi. Só ela vai modelar, não é isso, Marcos? Vai modelar. Modelar. Né? E aí a gente adequa as ferramentas para chegar no produto final que o cliente quer. Avançando mais um pouquinho no processo, aqui nesse caso, né, a gente vai fazer a separação do quadrado. Se vocês repararem, ele aqui atrás está bem juntinho. Eu jogo com esse módulo
Com uma esteira trabalhando mais rápido do que a outra, eu faço a separação. E no módulo final aqui, é um módulo, nesse exemplo, que ele vai fazer a modelagem redonda do pão. E de novo... Ele boleia também? Ele boleia. Fantástico. E ele boleia não através de um cone, não através de uma espiral, ele boleia com o processo que a gente boleia manualmente. A gente manualmente, o que a gente faz? A gente pega o quadrado de massa e a gente faz a boleagem. O que o nosso sistema faz é exatamente isso. Se vocês repararem, ele tem uma espécie de um copo, tá? O robozinho vem, ele encaixa, ele tem sensores que vão detectar a posição da massa e ele vai fazer a boleagem. Pode ser um produto boleado, se for enrolado é um outro acessório que faz o enrolado do produto. Se for um croissant, também vamos usar um acessório de enrolar croissant. Com e sem recheio, pode pôr recheio, pode salpicar no final grãos em cima de um pão artesanal. Posso fazer um pão rústico, um pão de fermentação longa, uma pizza fermentada 12 horas. Tudo vai ser processo e adaptação dos nossos equipamentos. Nós temos desde linhas pequenas, que a gente chama de artesanal, que será a nossa laminadora e mesa de corte, que é para aquela produção um pouco menor, que ainda está começando o primeiro passo de automatização. Depois a gente entra numa linha semi-industrial, em que eu já consigo centralizar a produção de 4, 5, 10 lojas num único local, otimizando o custo, otimizando mão de obra e reduzindo o número de padeiros, que hoje é uma mão de obra escassa. Sim. E eu consigo entrar nas linhas industriais, que aí eu tenho alta produção, como eu falei, 60, 70 mil pães franceses, 7, 8 mil pizzas, seja que tipo de produto escala muito alta, Marcos. a gente consegue fazer. Ó, nas nossas padarias, os nossos clientes que nós damos consultoria, nós temos um tecnólogo de panificação, nós prestamos esse serviço, tá? Para os nossos clientes. Eu tinha visto no Brasil máquinas de 25 mil pães por hora, mas realmente por 60 mil pães eu tô pasmo, tá? Também, até nos projetos que nós fazemos, nós colocamos isso, tudo que você demonstrou numa sequência, porém com várias máquinas, ou seja, ciclos que eles são interrompidos e é obrigado a chegar o processo humano para que daí ele dê continuidade. E sendo que essa sua não, na verdade ele é linear, ele é contínuo. Ele é contínuo e para além do nosso processo de laminação, corte e modelagem ser contínuo, aquilo que nós também fazemos, temos um departamento que a gente chama de chave na mão, é fazer a integração do equipamento com o que vem antes e com o que vem depois. Sim. Então eu consigo ir desde o silo até a embalagem, obviamente feita na Multivac. Sim. Né? A gente consegue integrar o processo todo e trabalhar de forma totalmente automatizada. A lógica da Frit é, como eu disse, preservar a característica artesanal do produto. Então isso é algo que a gente não abre mão, é que essa característica esteja sempre presente. Não vai ser um produto que você olha para ele e acha que ele é um produto industrial demais. Isso é importante. Ao mesmo tempo, otimizar a quantidade de produção. Uma coisa que a gente gosta sempre de falar, a gente parte do produto do cliente. Então, quando eu vou conversar com o cliente, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é o que você vai fazer, que quantidade que você quer fazer, quais são as características do teu produto e eu vou customizar toda a linha para entregar o teu produto. Então eu parto do produto e a máquina vai trabalhar em função do produto e nunca vai ser o produto que vai ser alterado para funcionar na minha máquina. Isso. Nós temos um problema muito sério, Marcos. Nas lojas que nós andamos, realmente você frisou, é mão de obra, tá? Um dos problemas que os clientes, assim, ele chega pra gente solucionar é padrão de produto. Tá? Como o processo é muito manual, eu quero dizer para você o seguinte, nas lojas que nós temos no Brasil, todo dia é um produto diferente. Você entendeu? Por quê? Fermentação diferente, tempo da massa diferente, temperatura da água diferente, a vontade do padeiro fazer o produto diferente. Então, quando você junta tudo, quem sai perdendo é o pão, a qualidade. Tá? A qualidade ela vai sofrer e em algum processo dele não vai dar o resultado esperado. E isso realmente é constante. Deixa um pouco mais além com você. Vamos falar um pouco de layout modular, o que é isso que nós chamamos. São os produtos que uma padaria é obrigatório ter. Tá? Eu vou começar então desde a gente chama linha bagulho na nossa região, que são os pães-chefe. Então aí eu consigo fazer de pão francês, o mini francês, qualquer o baguete, tamanho, qualquer peso. A bengala, que aqui em São Paulo compra. Então, foi essa massa voltada para a linha do francês, a gente consegue tirar os tamanhos tranquilo. Qualquer massa tamanho, doce qualquer também, peso.
Massa doce também. Que é a pré-mistura. Tranquilo. Mistura também. Tá, linhas, nós Hot chamamos... dog, hambúrguer, pão de forma. Isso, essa linha nós chamamos linhas e pães de lanche. Então, nessa máquina final, você adequa, então, uma forma, é isso, para que saia essa produção. O que nós vamos fazer é trabalhar com duas coisas. Módulos do equipamento e ferramenta do equipamento. Isso eu entendi. Lógico, é um produto diferente, tem que ter ferramentas diferentes. Vamos supor que eu quero fazer um francês. Eu não preciso do módulo de boleamento. Eu preciso do módulo de enrolar o pão. De modelar o pão. Fazer o que a modeladora faz, a modeladora tradicional faz. Então o que nós vamos ter é um módulo de modelar o pão. Aí você me diz assim, mas eu quero uma linha para fazer o pão redondo e o pão enrolado ao mesmo tempo. Não tem problema. A gente vai ter os dois módulos na linha. Quando eu estou fazendo um pão enrolado, ele vai fazer um bypass na parte de modelagem redonda e vai só enrolar. Quando eu estiver fazendo um pão enrolado, redondo, vai ser ao contrário. Eu vou fazer um bypass na parte que enrola. Então a gente vai jogando com o número de módulos que o cliente precisa, vai acrescentando e tirando, e a gente chega no final e entrega uma linha completamente adequada e customizada para o produto que esse cliente vai fazer. Entendi. Então todos esses pães que você falou é possível. Eu vou mais ali um pouco. Me tira uma dúvida. Nós estamos falando de sessões, eu já quero falar um pouco com vocês sobre o setup, tá certo? De um produto para outro, entre troca de ferramenta, o tempo. Então guarde isso na sua memória. Mas eu quero ir mais ali um pouquinho do mercadológico, nós estamos falando que são os produtos. Então nós falamos do pão francês, tá? Falamos da massa doce. Vamos agora falar um pouquinho, essa linha de bolacha e biscoito, é possível também? Bolacha e biscoito só se for uma massa que dê para transformar em manta de massa. Dá, assim. Se for massa de extrusão, não. Não, eu entendi sim. Vou dizer para você, é chamada uma bolacha coquinho, que a gente chama, que na verdade, a receita é o trigo e sal e água, nada mais do que isso. Tá? Essas são aquelas bolachas maiores. Acho que através de ferramental também é possível fazer. Você entende mais ou menos um pouquinho dessa linha de bolacha? Alguns produtos eu conheço, às vezes com nomes diferentes. Diferentes, sim, eu acredito que sim. Mas acredito que, pelo que você está me falando, que seja um tipo de bolacha que a gente faz. Qual que é o conselho e o que eu peço nessas horas? Vamos olhar para o teu produto, vamos conhecer, vamos entender o teu processo. Para poder identificar. Se der para a gente fazer, a gente vai produzir na nossa linha. Há muito tipo de bolacha que eu consigo fazer de fato numa linha da Frit. Massa de pastel, por exemplo, teoricamente eu também consigo. Teoricamente não, eu consigo fazer numa linha da Frit. Interessante. Né? Mesmo com uma hidratação muito baixa, é uma massa bem dura, porque é em torno de 28, 30% de hidratação, eu consigo fazer. Porém, o que a gente vai olhar? Sempre para essas características do produto e customizar a máquina para que ela atinja esse produto. Então é isso que a gente faz. E esse tempo de setup que você coloca esses equipamentos, né, esses acessórios, para você tirar... como uma máquina produz muito, então você tem uma linha, vamos dizer que você trabalhe 4 horas, você vai ter 360 mil pães, tá? Como que a gente pode estar vendo o tempo de troca? Vamos dizer, eu trabalhei 4 horas, vou produzir esse produto, agora à tarde eu vou produzir outro produto. Qual o tempo que você vê dessa troca de ferramental? Demora quanto tempo? Você chama setup? Setup, né? Uma troca de setup de uma máquina, a hora que eu paro um produto e vou começar o outro, normalmente em torno de 5, 10 minutos, no máximo dos máximos. Rápido. É muito rápido, porque é uma troca de ferramentas bem simples, ela não exige que eu tenha uma chave de fendas, uma chave de porcas, nada disso, né? É tudo por travas, então o operador ele chega ali, ele destrava, tira as ferramentas, coloca outra, trava com a ferramenta nova de corte, e a máquina, em termos mecânicos, está pronta. Em termos depois de programação da máquina, ela já está totalmente programada, então o operador chega no painel, escolhe o produto, seleciona. Se tiver alguma coisa mal montada na linha, ela já vai alertar, atenção que aqui está mal montado, então ele vai lá e corrige. A partir daí, começa a alimentar a massa lá na frente, e a massa começa a laminar, e vai fazer o corte e a modelagem de acordo com aquilo que foi programado previamente. Então é uma troca de produto muito rápido, muito ágil. Fantástico. Pessoal, foi muito bom estar aqui com o Marcos, conversar um pouquinho e conhecer também a Frit. Na verdade, eu não conhecia desse nível, entendeu? A nível de linha de produção, eu conheço algumas linhas, mas realmente para chegar a esse ponto, tecnologia alemã, nós já sabemos que é perfeição, né? Quero agradecer a você, Marcos. Muito obrigado, vocês. Tá bom? Muito obrigado. Aqui. Tchau, pessoal. Pessoal, até mais.